Pessoal, hoje é dia 7 de fevereiro de 2019. Conforme eu havia prometido, estou aqui falando um pouco sobre como ensinar o seu passarinho a comer estruzada, ração estruzada. Por que da ração estruzada? A ração estruzada tem todos os nutrientes que os nossos pássaros precisam. Normalmente, antigamente, nós tratávamos nossos pássaros com misturas de sementes, principalmente alpiste, painço e algumas outras. Essas sementes são boas, funciona bem, tem bons nutrientes, tudo mais. Porém, as sementes envelhecem com mais facilidade, perdendo assim seus nutrientes, e elas podem trazer consigo micro-organismos, como micotoxinas, pode trazer bactérias, pode trazer uma série de coisas que são indesejáveis, fora os agrotóxicos que hoje existem em abundância por aí. Então, a ração estruzada é hoje muito mais adequada para os nossos pássaros. Eu particularmente uso Alcon, para os curiós, Alcon Eco Clube Curió, que serve também para outros esporófilas, e inclusive para azulão, tico-tico e canar da terra, e coleirinha, para esse tipo de pássaro. E eu uso Alcon Eco Clube Sabiá para as minhas sabiás. Então, por que da estruzada? Porque a estruzada, ela tem todos os nutrientes que o pássaro precisa. Ela tem uma gama completa daquilo que o animal precisa para sobreviver com boa saúde e por mais tempo, cantando melhor, se reproduzindo mais na sua casa, que é o que nós queremos, tratar bem nossos bichinhos. Então, a estruzada é sempre muito bem recomendada. Eu uso para os meus pássaros há mais de 10 anos. Então, existem outras marcas, Eu particularmente uso Alcon, mas existem outras marcas que também, algumas eu sei que são muito boas. Mas essa aqui eu uso há 10 anos já. Porém, é muito complexo a gente mudar o passarinho de comer a ração, a mistura de sementes que ele está acostumado, para a ração que ele não está acostumado. E como nós fazemos? Principalmente as esporófilas, que são caboclinho, bigodinho, coleirinha, patativa, curió, bicudo, esses são mais complexos. Curió e bicudo menos complexo. Os menorzinhos, bigodinho é muito difícil, coleirinha, o papacapim é bem difícil, o coleiro baiano, mas a gente muda também sem muita dificuldade. É simples a coisa. Vocês veem aqui na embalagem, está escrito que do primeiro ao terceiro dia a gente deve dar 1/4 de ração estruzada, deve fazer uma mistura com 1/4 de ração estruzada e 3/4 de semente, que o pássaro está acostumado. Então você pega uma dessa, põe de estruzada, 3 dessas põe de semente e dá para o passarinho. Aí o que o camarada faz? Ele põe tudo isso aí, põe lá, o passarinho escolhe. Ele não come ele vai comer só a semente, ele não vai comer estruzada. Então, como é que a gente faz? Antes de começar, você tira toda a comida que tem na gaiola. Pega um comedor pequeno, quando é uma esporófila, quando é um pássaro maior, até um bicudo dá um desse aqui, porque não come mais do que isso por dia, tá? Então você tira toda a comida da gaiola, pega um comedouro assim, com a ração que ele está acostumado. Então a única comida que vai estar é a mistura de sementes que ele está acostumado, e coloca na gaiola num determinado horário, normalmente logo cedo, Você coloca lá logo cedo, 7h30 da manhã, você põe lá. No outro dia, e não põe mais nenhuma comida, no outro dia você vê quanto ele comeu. Se ele comeu 1 centímetro, 1,5 centímetros, ou seja, se um tanto até aqui é suficiente para ele em um dia,
ou até a metade, digamos que a metade disso é suficiente, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, dependendo do passarinho, se é passarinho maior ou menor. Então você já sabe quanto ele come por dia. E aí o que você faz? Você vai começar no outro dia, quando for nesse mesmo horário, né? Quando você tirar, que você vê quanto ele come, você vai colocar dessa mistura de um quarto de ração com 3/4 de semente, você vai colocar o quanto ele come no dia, só. Porque aí ele vai ter que comer, se ele comer toda a semente, ele vai ficar com um pouquinho de fome, ele vai ter que ter vontade de comer aquela ração que está lá. Tá? Então, e aí você faz isso. Aqui eles falam para fazer por 3 dias. Então, dependendo do pássaro, 3 dias dá certo. Tem pássaro, você tem que observar seu passarinho, né? Tem passarinho, o que vai acontecer? Você vai dar para ele essa quantidade do dia, ele vai, no primeiro dia ele vai comer só a semente, vai sobrar toda a estruzada, você joga. No segundo dia ele vai comer um pouquinho da estruzada, aí sobrou, você joga. Terceiro dia ele vai comer, às vezes sobra um pouquinho da estruzada ainda. Então, por exemplo, se há dependendo do esporófila que você está fazendo essa mudança, às vezes 3 dias é pouco, você pode usar 4, 5 dias. Eu normalmente nos esporófilas usava 5 dias, tá? Então 5 dias é bom. Aí você vai ver que no final do período ele já vai estar comendo toda a estruzada, ele come a semente e come toda a estruzada. Daí você muda, aqui está escrito de novo, na segunda etapa, né? Que eles falam do 4º ao 6º dia, para fazer meio a meio, metade de semente e metade da estruzada. E você volta a colocar também somente o que ele come. Não ponha mais comida na gaiola. Você pode colocar, sim, deve, né? Colocar um comedouro com estruzada na gaiola. Então você põe um comedouro com estruzada, porque se ele tiver fome, ele vai ter estruzada para comer, e o seu comedouro pequeno com aquela quantidade que ele vai comer no dia. Então, quando está no meio a meio, de novo mais 3 dias, ou 5 dias, ou 4, dependendo de quanto você definiu para aquele seu pássaro na primeira etapa, né? Depois de vencido isso, você vai ver que ele vai comer toda a semente, e aí nos primeiros dias ele come um pouquinho da estruzada, depois vai comendo um pouquinho mais, até que ele acaba com a estruzada, ou quase acaba. Depois, a terceira etapa, que aqui fala do 7º ao 9º dia, você deve colocar 3 medidas de ração estruzada para 1 medida da mistura de sementes. E aí você volta a colocar também somente o que ele come, para que ele coma direito, só o que ele come. E aí você sempre mantenha na gaiola um comedouro com ração estruzada, porque se ele tiver mais fome e tiver condições, ele vai comer mais. Ele vai comer mais ração estruzada, não tem problema nenhum. Normalmente eles comem menos ração estruzada do que a mistura de semente, porque a estruzada nutre mais, então dá menos fome. E também não tem a casca, que você não tem perda. Então a estruzada, de modo geral, rende mais. E depois que terminou essa fase de 3/4 da estruzada para 1/4 da mistura de sementes, você pode dar somente a ração estruzada e o pássaro provavelmente vai se adaptar sem problema. Eu nunca tive muito problema, mas é sempre importante você observar seu pássaro, porque o pássaro pode ter maior dificuldade e você ter que deixar esse processo talvez fazer um pouquinho mais longo para que ele possa se adaptar melhor à estruzada. Depende muito do pássaro. Normalmente os filhotes pegam muito rápido a estruzada e não tem dificuldade, é muito fácil. E eu recomendo porque as rações estruzadas têm todos os nutrientes que nossos pássaros precisam. Tá? Muito obrigado, bom dia a todos. Se você gostou, dá um like no vídeo e se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos.